Bem-vindo ao Top 5 da semana, um programa da Top Academy onde eu e o Islas respondemos as perguntas da nossa audiência, principalmente lá no Instagram. O pessoal deixa as perguntas tanto no direct quanto nos stories e a gente pega as 5 melhores da semana, traz aqui e responde elas de uma forma mais completa. Porque, querendo ou não, 15 segundos, né, Islas, no stories lá no Instagram fica meio complicado a gente ir mais a fundo numa pergunta. Às vezes as pessoas perguntam de procrastinação, disciplina, porque a gente trabalha com produtividade e alta performance. Então, às vezes fica complicado de responder de uma forma mais completa, em 15 segundos. Então, a gente está trazendo aqui agora. E vamos lá. A primeira pergunta aqui. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas falta mais disciplina. Como eu posso aumentar a disciplina? Como aumentar a disciplina? Se você sabe o que você já tem que fazer, é preciso incluir isso na sua rotina. Se você sabe que você precisa, por exemplo, praticar exercício físico, ir na musculação, ir na academia, treinar musculação, que horas você vai para a academia? Quais os dias da semana que você vai para a academia? Qual academia que você vai? Você já fez sua matrícula? É preciso incluir essa vontade, esse desejo e trazer isso para a sua rotina, para o seu dia a dia. A gente chama de sistema. É preciso trazer isso para o seu sistema. Quer se alimentar bem? Quer melhorar a sua alimentação e parar de comer algum certo tipo de comida? Tira essas comidas que você não quer mais comer da sua casa. Entende? Você quer parar de ter algum tipo de roupa? Tira aquele tipo de roupa do seu guarda-roupa. É como se a pessoa começasse a pegar os hábitos e o que ela quer implementar na vida dela e ao invés de deixar de uma forma destacada da vida dela, ela começa a ver como uma implementação dentro da rotina dela. Tipo Exatamente. assim, isso vai começar a fazer parte da minha vida. Isso aqui já não vai mais fazer parte, né? Exatamente. Querendo ou não aumentar a disciplina. Tem que abrir um leque dentro da sua agenda. Isso vai levar quanto tempo do seu dia? 1 hora? 1h30? Entende? Tenta colocar isso que você planejou para a sua rotina e já começa a fazer. Você já sabe que isso vai ser bacana. Você já sabe o que você está querendo. Só começa. Coloca isso dentro da rotina e começa. E essa coisa que tu falou aí, né? De botar deadline, botar um tempo, dizer o horário que vai começar, o horário que vai terminar. Essa coisa da disciplina, a gente tem que ganhar da nossa mente. Você tem que decidir, poxa, naquele horário eu tenho que fazer isso, ponto. A mente vai começar, não, deixa pra depois, não, isso aqui, aí vem essa distração, vem isso, vem aquilo, vem a mensagem no grupo do WhatsApp, vem alguma coisa, cara, decidir o horário, só começa. Na hora que tu decide, é o que eu sempre falo, aonde existe dúvida, existe procrastinação. Aonde existe decisão, existe produtividade. Porque quando você decide, você cala aquela vozinha da mente, aquela vozinha que fica, não, deixa pra depois, não, isso e aquilo, e só começa. Essa é a pegada. Você tem, é como o Islas falou, você tem que implementar, olhar essas coisas que você quer fazer como parte do seu estilo de vida, como parte do seu sistema, e, velho, botou ali um horário, só começa. E só para quando termina. E se sentir orgulhoso no final. É. A pessoa se sentir orgulhosa no final de alguma coisa que ela queria muito fazer é o que gera aquela motivação, aquelas pequenas doses de motivação. Você sente que você venceu. Se você está sentindo que você está vencendo todos os dias, você não vai querer mais perder. Todos os dias você vai querer vencer. E a segunda pergunta, bora lá. Acho que essa daí ficou bem bacana. Se tiver mais alguma coisa, pode deixar aqui no comentário que a gente vai estar olhando. A segunda pergunta, vamos lá. Pessoas disciplinadas tendem a ter mais credibilidade em qualquer área da vida? Pessoas mais disciplinadas tendem a ter mais credibilidade em qualquer área da vida? Acredito que sim, porque se você tem disciplina, se você tem autodisciplina, né, você com você mesmo, não aquela disciplina de você tá aqui sem fazer nada, precisando fazer outras coisas, o chefe entra na sala e você finge que está mexendo no computador. Não, isso aí é extrínseco, né? Você depende das outras pessoas. Uma coisa é você fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja te vigiando. É só você consigo mesmo. Acredito que sim, porque isso vai te gerar liberdade. É o jogo interno, né? É o jogo autocontrole. E outra coisa também, dessa questão de ter mais credibilidade, até eu lembro quando eu fui responder no Instagram, porque a gente responde um pouquinho nos stories, mas as que são mais completas a gente traz aqui pro YouTube. Eu respondi assim:
perguntei para a pessoa, se você fosse começar uma empresa e começar um projeto, algum tipo de negócio, você chamaria uma pessoa indisciplinada para ser sócio de você? Você chamaria uma pessoa que só chega atrasada, que atrasa os projetos, que deixa tudo para depois? Você chamaria esse tipo de pessoa para ser sócio de você nesse projeto? Eu fiz essa pergunta e a pessoa disse, poxa, cara, é isso. Então, disciplina... Tem uma também que é, você se contrataria? Você se contrataria. Essa coisa da disciplina, cara, quando você vê uma pessoa disciplinada, quando você é uma pessoa disciplinada, você sente uma energia diferente. Eu sinto energia diferente quando, na maioria dos dias, né? Eu sinto energia diferente quando eu faço o que eu tenho que fazer. Quando eu termino o dia e digo, cara, eu tive disciplina. Não quer dizer que eu acertei em tudo, porque grande parte das vezes a gente erra. Mas quando eu chego no final do dia e digo, cara, esse dia eu fui foda. Muda o jogo. Isso muda o jogo. Então vamos lá. Terceira pergunta aqui. Meu maior desafio hoje é me manter acordada. Acordar cedo, ter um dia cheio e dormir tarde não é fácil. É um comentário, uma espécie de pergunta, mas deu para entender? Deu sim. Show de bola. Na verdade, eu acredito que a produtividade tem que ser um 360 da sua vida. Não adianta você tentar dormir 4, 5 horas todos os dias, ao longo de vários dias, mas a sua alimentação não está legal, você não está praticando exercício físico, não aguenta, o corpo não aguenta. A pessoa consegue primeiro, segundo, terceiro dia dormir 5 horas. No quarto dia ela vai ter que dormir 9, porque ele dá um pico, entendeu? Eu já passei por isso. Então ao invés de você dormir pouquinho, de forma ruim, e depois dar um pico, ter que dormir muito porque o seu corpo não está aguentando, distribui essa hora aqui que você excedeu ao longo de vários dias. Se você está dormindo 6 horas por dia e não está dando certo e tem 2 dias da semana que você precisa dormir 9, dorme 7 horas e meia. Dorme 7 horas e meia, vai ter um dia ou outro que você pode dormir até menos, por conta de alguma atividade que você tem que fazer. Mas tenta ter um equilíbrio. Será que a quantidade de sono que você está tendo vai te proporcionar um dia emocionalmente estável ou tu vai ficar estressado por conta da pouca quantidade de sono, falta de qualidade de sono? Eu lembrei até daquela hora que tu falou de sistema, lá na primeira pergunta. Cara, a gente, pra dormir menos, hoje em dia eu durmo 6 horas, eu durmo tranquilo. Durmo todo dia 6 horas, eu tenho uma consistência aí, tipo, 7 dias na semana, chegar a 6 dias tranquilo. É uma coisa assim, tranquilo pra mim. Só que pra eu chegar a dormir tranquilamente 6 horas por dia, eu tive que ajeitar a alimentação. Eu pratico atividade física 2 vezes durante o dia. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, depois que eu escovo o dente e tomo ali água com limão, é ir correr. Eu vou dar uma caminhada, vou dar uma corrida para ativar o corpo. E aí, de tardezinha, no começo da noite, eu vou para academia. Justamente para dar uma desestressada e realmente cansar o corpo, para aliviar mais a mente. Então, eu olho o meu dia como um sistema. Se você quer se manter mais acordada, no caso aqui que era a mulher, né? Se você quer se manter mais acordado ou acordada, procure ver o seu dia como um sistema. E tipo assim, como eu posso melhorar o meu sono? Preciso tomar um pouco mais de sol? Preciso me alimentar melhor? Preciso dormir um pouco mais ou dormir um pouco menos? Preciso descansar durante o dia, em algum período, ali depois do almoço, alguma coisa? Então, eu acho, Islas, que a resposta para essa pergunta não tem uma coisa fixa. Tem algumas coisas que a gente já fez, que eu já fiz, que tu já fez, questão de alimentação, questão de produtividade, porque produtividade não tem a ver com a quantidade de tempo que você passa acordado. Tem a ver com o que você faz enquanto você está acordado. Tem pessoas que são produtivas dormindo 8 horas por dia, tem outras que são produtivas dormindo 4. Acho que não existe certo e errado. E até a qualidade de sono. Tem pessoas que dormem 6 horas, mas ruim o sono. E tem pessoas que dormem 7 horas e meia, só que um sono muito bom. Consequentemente, isso vai afetar a sua produtividade ao longo do dia. Então, não é quanto tempo você dorme ou não dorme, é o que você faz quando está acordado. O que é que você faz quando está acordado? Entendeu? Acho que o primeiro passo parte por aí, depois a gente vai para os detalhes, aquela coisa mais micro. E em relação a manter, na pergunta, né, acordar cedo e ter um dia cheio. Ter um dia cheio não necessariamente é uma questão de produtividade, ser produtivo ou não. Porque eu gosto.
Não é nem um dia cheio, é um dia produtivo. Quando eu sinto que o meu dia foi E produtivo. tu fez o que tinha que ser feito. Exatamente. Eu gosto muito de ouvir audiobook, né? Ouvir o livro no fone de ouvido. Ou então ouvir podcast, escutar podcast. Só que eu não passo 1 hora escutando podcast e 1 hora na academia, entendeu? 2 horas ao total. Eu vou para a academia, enquanto eu estou ali no meu treino, eu escuto audiobook, eu escuto podcast. Ou seja, ao invés de passar 1 hora para fazer isso e 1 hora para fazer isso, ao mesmo tempo eu faço as duas coisas. Então, nesse caso aí, eu estou livrando 1 hora do meu dia para fazer uma atividade, porque eu estou fazendo 2 ao mesmo tempo. É um combo, né, que a pessoa faz. Exatamente, um combo. Consequentemente, o meu dia vai ficar menos cheio. Ou então eu posso pegar esse tempo que sobrou e colocar em alguma outra atividade. Mas não precisa ter um dia estressante, um dia cheio para você ser produtivo, entendeu? Não precisa. Justamente. A gente fala isso até nos cursos lá que a gente tem, o Como Vencer a Procrastinação, por exemplo, que a gente destrincha o que é produtividade. E produtividade é bem mais do que fazer muitas coisas. Exatamente. Eita. É bem mais do que fazer muitas coisas. É a gente fazer aquelas coisas que nos geram mais resultados. Porque tem dia que tem dia que eu faço poucas coisas. Na maioria dos dias eu faço poucas coisas. Mas, cara, o resultado está sempre aumentando. Porque a gente sempre foca ali naqueles 20% que vai gerar 80% dos resultados. 1% melhor a cada dia. 1% melhor a cada dia. Essa pegada. Então vamos lá. Quarta pergunta aqui. Como ser mais produtivo, acordando muito cedo e passando o dia sonolenta? Essa aqui eu lembro que eu até respondi lá no Instagram. É difícil. Uma parte. Porque é o seguinte. Eu entendi, né, que a pessoa quer ser mais produtiva estando sonolenta durante o dia. Só que eu falei pra pessoa, se você não fix it, eu não sei nem como é em português, é solucionar. Se você não solucionar essa questão, se você não ajustar essa questão do sono, a qualidade que você dorme, a qualidade da sua energia, da sua disposição durante o dia, é muito difícil você conseguir se manter produtivo. A gente fala até do ritmo circadiano, que é a forma que o ser humano funciona. Tipo assim, basicamente, é aqueles horários que a gente está mais acordado, tipo de manhã, ali depois do almoço a gente começa a cair um pouco mais. No começo da noite a gente começa a aumentar novamente, ali mais ou menos umas 10, 11 horas a gente começa a ficar sonolento. Então é mais ou menos a forma com que o ser humano normal ele funciona. Então tem isso. Eu falei para ela, primeiro, ajeita o teu sono, ajeita a qualidade que tu tá dormindo. Aí depois eu perguntei, tá fazendo atividade física? Tá botando o corpo em movimento? Porque pode ser um pouco contraintuitivo, mas quanto mais a gente gasta a nossa energia, mais energia a gente gera. Exatamente. Eu presto muita atenção nisso durante o meu dia. Eu procuro estar em constante movimento. E ela até tinha falado que fica um pouco, né, sedentário. Então, cara, a resposta das perguntas, elas estão nas próprias perguntas. Isso é fato. Quando você pergunta uma coisa, para um momento e, poxa, cara, eu acho que a resposta está dentro dessa pergunta. Depois que eu comecei a perceber isso, eu percebi que as respostas dos problemas que eu tenho, elas estão no próprio problema. Né? Então vamos lá, para a quinta pergunta aqui. Por que eu faria uma agenda se eu não vou conseguir segui-la? A gente fala muito de agenda e a pessoa acabou perguntando isso aqui. Cara, beleza, tu fala de agenda, mas eu estou procrastinando. Por que eu criaria uma agenda se eu não vou conseguir segui-la? Essa coisa, lembra que eu falei lá da mente, né? A gente conseguir controlar a nossa mente. Porque querendo ou não, a mente, os nossos pensamentos, ele tem a capacidade de ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo. Ao meu ver, se a pessoa ela já vai criar uma agenda, botando na cabeça que ela não vai seguir aquela agenda, para mim, ela já está fracassando aí. Não precisa nem continuar criando a agenda. Poxa, a gente mostra lá no curso, mostra lá como é que faz, mostra tudo, mostra as técnicas, a estratégia que a gente utiliza para aumentar a disciplina. Mas, cara, a gente não é mágico. Não dá pra gente chegar e dizer que basta tu fazer isso aqui, tu não vai ter esforço nenhum, tu não vai precisar ter trabalho nenhum que tu vai conseguir. Não, não é verdade. A gente vai estar mentindo pra você se a gente fizer isso. Então, quem perguntou isso aqui, a dica que eu dou que até quando a gente vai criar a agenda, é a última parte, são 6 passos. O último passo da agenda, da criação a gente
visualizar a gente botando em prática o que a gente detalhou, o que a gente estrategiou na agenda em alto nível. A meditação que eu faço pela manhã, eu imagino no final da minha meditação, eu começo a visualizar. Eu imagino todo o meu dia, eu fazendo cada atividade, cada tarefa, as reuniões, cada coisa que eu boto durante o meu dia, eu me imagino fazendo aquilo em alta performance, no meu melhor. No meu melhor. Então, olha o que eu faço. Mesmo eu sendo produtivo no meu dia, eu ainda faço isso. Então, ao meu ver, se a pessoa pergunta isso, de tipo, cara, pra que eu vou fazer isso? Eu já não vou conseguir. Você já começou perdendo. Já começou perdendo. Então, muda esse jogo. Muda esse jogo. Ativa o seu eu maior, que a gente fala, que é a sua melhor versão, logo na primeira hora do seu dia. Por isso que eu vou correr, que eu já começo o meu dia ganhando. Comece o seu dia ganhando. A primeira hora do dia, comece ganhando. Faça uma pequena atividade, mas que ela vai te gerar mais potência. E se você bota na sua agenda uma tarefa, faça. Não deixa a sua mente te puxar para baixo. Decide vencer. Você tem que tomar uma decisão todo dia. Na primeira hora do seu dia, você tem que tomar a decisão de vencer. Se você tomar a decisão de vencer logo na primeira hora, cara, é aquela coisinha que você, como é o nome? É um efeito dominó. Começou, deslancha pelo restante do dia. Eu creio que a resposta para essa pergunta é essa. É você não começar perdendo, é você começar ganhando. Começar ganhando, mas no fundo, todo mundo segue a agenda. Pode ter a agenda, ter o dia planejado ou não, mas ela segue uma rotina. Todos os dias, quando você acorda e vai escovar o dente, você inicia ali a escovação do dente pelo mesmo lado. Se é para a direita embaixo, todos os dias é para a direita embaixo. Quando você vai banhar, você sempre começa a passar o sabonete no seu corpo pelo mesmo local, todos os dias. Por quê? Porque você fazendo isso, a sua mente ela gasta menos energia e coloca isso de forma automática. Então, você tendo uma agenda planejada ou não, todos os dias você segue uma rotina. O que é que faz a diferença? Você estar consciente do que você faz durante o seu dia e começar a fazer pequenos ajustes, entendeu? Começar a fazer pequenos ajustes e começa a incluir algumas coisas. Eu criei o hábito de arrumar minha cama. Não tinha, criei, já tá com um bom tempo. E isso é chamado as pequenas vitórias. Quando você faz uma pequena coisa, que aquilo é importante para você, você se sente orgulhoso. Você se sente orgulhoso, você se sente vencedor. Então, como que eu coloquei para organizar minha cama? Após eu banhar pela manhã, eu vou no meu quarto me vestir. Só que antes de me vestir, eu já organizo a cama. 30 segundos, 40 segundos eu organizo a cama, me visto e vou fazer o café. Já começa ganhando. Já comecei ganhando. Então, quando você fica consciente, você olha seu dia por completo, manhã, tarde e noite, e você começa a botar pequenas pitadas de coisas que você pode vencer, você já tá vencendo mais vezes, entendeu? Doses de vitórias. Pequenas doses de vitória. Todo dia. Essa é a pegada. Então, finalizamos por aqui as 5 perguntas. Se você não deixou a sua pergunta, vai lá no Instagram, pode ser que me manda pelo direct ou se não pelos stories, a gente abre a caixinha de perguntas. Pode ser que a sua seja a próxima escolhida. Tamo junto, só o começo. Bora gerar.